que optaram pela presencialidade, né? Quem optou pela presencialidade, a gente está aqui na sala C107, do Campus 1, no primeiro andar. Então, pessoal, inicialmente eu quero dizer que é uma satisfação poder trabalhar com vocês novamente esse período. Semestre passado eu gostei muito de trabalhar com a turma de vocês, espero que a recíproca tenha sido verdadeira também. Então, é uma satisfação encontrar vocês de novo, agora no 10º período, concluindo o curso, né? E a gente, esse semestre, vai trabalhar Direito Internacional Privado. Direito Internacional Privado, esse semestre, está com uma disciplina semipresencial. O que significa isso? Significa que 50% da carga horária é online e 50% da carga horária é presencial. Né? Concretamente falando, a principal diferença que a gente vai ter nessa disciplina é porque é o seguinte, a gente vai dar 2 aulas de live, igual essa aqui, durante o mês. Pronto, as 4 aulas do mês, né? 2 aulas presenciais, assim, a live, para quem tiver remoto, né? Para quem optou pela presencialidade, a gente está aqui na instituição. E 2 aulas que são atividades EAD. É isso. Aliás, toda vez a gente já tinha uma, né, na anterior, que era a semana de estudos individualizados. Oficialmente a gente não tem a semana de estudos individualizados, mas na prática sim. Por que na prática sim? Porque vai ter uma semana, pois não, Diógenes, pode falar. Diógenes, bom dia. Bom dia, Diógenes, pode falar. Ah, não, tudo bem, sem problema, viu? Sem problema, isso acontece. Sim, pessoal, é como eu estava dizendo, das 4 semanas por mês, 2 são de lives, que geralmente são as primeiras semanas do mês, e as 2 últimas de atividades exclusivamente online, tá? Seja vídeo, que eu posso passar com aula, ou seja, os exercícios, da mesma forma que a gente fez os exercícios no semestre passado, a gente fazia geralmente na 4ª semana do mês, por aí, tá certo? Então, inclusive hoje eu quero escutar vocês, se vocês tiveram alguma dificuldade no semestre passado, que queiram repassar para mim, tá aí para isso. Se vocês quiserem fazer alguma sugestão que a gente possa aperfeiçoar a nossa metodologia de ensino, a gente vai escutar com o maior prazer, tá? Veja só, Matheus, para quem estiver remoto, a presença é pelas atividades que vocês fizerem no remoto, tá? Os exercícios de fixação e estudos dirigidos. E para quem optar pela presencialidade, a atividade tem que ser feita, aliás, a presença é feita aqui na instituição, tá? Então, ou seja, a ideia é que funcione do mesmo modo. E eu não sei se vocês notaram, quem teve dificuldade na minha disciplina foi principalmente quem não fez todas as atividades. Eu passo muitas atividades, eu sei disso. Porém, essas atividades, na verdade, são a chave, e a imensa maioria de vocês tirou 10 nas 2 unidades, ou pelo menos em uma unidade. A nota individual que mais foi atribuída na minha disciplina foi 10. Porque vocês fizeram as atividades, tudo certinho, a maioria. Mas quem teve dificuldade, acho que na turma de vocês não ficou ninguém reprovado, mas a gente teve reprovados em outras disciplinas, porque não fizeram as atividades. Inclusive no 10º período, porque tem aluno que diz assim, professor não reprova no 10º período. Eu reprovo. Aliás, o aluno se reprova, né? Eu não reprovo. Semestre passado teve gente reprovada no 10º período. Como eu disse, gente que não fez as atividades que a gente passou. Aquelas atividades são a chave para a presença e para você garantir tranquilidade. Tá? Eu não estou aqui botando medo em vocês, não. Continue fazendo as atividades. Eu não tive... A turma de vocês foi uma das que mais participou em termos de fazer atividades, etc. E, nesse sentido, eu até agradeço vocês. Eu tive problemas com outras turmas, que eu não vou dizer até por questão de ética, mas vou dizer para eles, né, quando eu for para essas outras turmas do 10º, né? E vou dizer, olha, teve gente da turma de vocês que foi reprovada porque não fizeram as atividades. Na verdade, o segredo, e vamos dizer assim,
de conseguir passar nas minhas disciplinas é justamente você conseguir fazer essas atividades o máximo possível, se não todas. Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da disciplina, já que eu não preciso me apresentar, né? Vocês podem ficar à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem, como sempre, seja aqui no chat ou seja no áudio, fiquem à vontade, tá? Sim, vamos agora falar do plano de ensino de vocês. Esse plano de ensino já está disponível, o cronograma, lá no Moodle. Inclusive, pronto, é interessante que vocês acompanhem o cronograma, porque tem a previsão do que é aula ao vivo e do que é aula que eu vou deixar exclusivamente remota. Olha, remota a maioria de vocês já estão, né? Bom, pessoal, primeiro, a disciplina de Direito Internacional Privado. Direito Internacional Privado é a mesma coisa que público? Não. Direito Internacional Privado é uma disciplina da área de Direito Internacional, só que público tem um foco, como o próprio nome diz, em Direito Público, né? Público, se vocês perceberam, é uma disciplina bem rica, porque tem coisas que você vem de Direito Administrativo, tem coisas que vem de Direito Constitucional, tem coisas que vem de Ciência Política, tem coisas que vem de História. E privado foca realmente mais nas relações privadas, como, por exemplo, família, sucessões, contratos, bens. Então, privado vai nesse sentido. Deixa eu olhar se vocês estão vendo. Se não estiverem vendo, pronto. A gente está vendo normal. Obrigado, Isaac. Obrigado. Pronto, vamos voltar aqui. Aqui tem um plano de ensino e eu vou focar agora em apresentar para vocês o conteúdo programático. Na primeira unidade, nós temos o ponto 1 ao 4. O ponto 1, que eu acho que não vai dar tempo da gente começar hoje, mas se der, a gente já começa, é Introdução ao Direito Internacional Privado, Conceitos e Aspectos Históricos. Então, a gente vai ver o que é Direito Internacional Privado, a gente vai falar um pouquinho do histórico. O Direito Internacional Privado basicamente surgiu na Idade Média, comecinho da Idade Média no final da Antiguidade, né? Ele é mais novo do que o Direito Internacional Público. Então, aí a gente vai ver no ponto 1. O ponto 2 é fontes do direito internacional privado. As fontes do direito internacional privado, pessoal, não são as mesmas do público. Algumas sim. Por exemplo, tratados internacionais. Tratados internacionais podem ser fontes do direito internacional privado também. Porém, pessoal, a principal fonte do direito internacional privado é a legislação interna de cada país. Quem advoga, quem trabalha na área de direito internacional privado, tem que pesquisar a legislação de cada país. Por quê? Direito internacional privado, o foco é trabalhar principalmente com legislação estrangeira. E aí, eu já vou falar para vocês uma das coisas fundamentais que vocês têm que ter noção nessa disciplina, e que talvez alguns de vocês não saibam agora. Vocês sabiam que é possível o juiz de um país aplicar a legislação de outro país numa demanda, numa ação qualquer? Claro, desde que haja competência para tanto, né? Por exemplo, um casamento de duas pessoas de países diferentes, ou bens de estrangeiros em um determinado país, dependendo aí pode ser regido tem implicações, aliás, mesmo que seja imóvel, pode ter implicações aí com a legislação do país de origem do proprietário, apesar de que o bem, a princípio, um bem imóvel é regido pela legislação do país em que ele está situado. Mas ocorre um inventário, ocorre uma questão da capacidade da pessoa, né? A pessoa vai ser interditada, então isso tem implicações de direito estrangeiro. E contratos nem se fala. Contratos de comércio, que são regidos por normas estrangeiras, e às vezes nem normas de países, são normas de câmaras de comércio internacional. Então, pessoal, a principal fonte do direito internacional privado é a legislação dos países estrangeiros. E um detalhe que eu quero falar com vocês.
e que é bem interessante. Numa demanda, a princípio, demandas que envolvam direito internacional privado, pessoal, elas ocorrem na Justiça Federal. Acho que vocês sabem disso, né? Numa demanda, por exemplo, que a parte invocar direito estrangeiro, é necessário provar a vigência desse direito estrangeiro? O que é que vocês acham? Por exemplo, na relação direito-família, brasileira casada com italiano, vai ter que aplicar alguma legislação italiana ali, o juiz brasileiro. Vocês acham que a parte precisa provar a existência e a vigência dessa norma? Sim, precisa, viu? Por quê? Alguns de vocês aí sabem, né? O juiz, ele só tem conhecimento da nossa legislação federal. E como é que ele pode provar isso? As duas formas mais corriqueiras de se provar a vigência de legislação estrangeira é você pedir uma certidão não, declaração assinada por dois advogados inscritos no país de origem da legislação, ou pedir uma certidão de um órgão consular ou diplomático do país aqui no Brasil. Essas são as formas mais corriqueiras. Mas hoje em dia não é tão difícil você ver a vigência de legislação estrangeira, porque a maioria dos países, pelo menos aqueles mais organizados, eles têm bancos de dados com a sua legislação na internet. Inclusive, eu pesquiso muito para fazer prova, para fazer exercício, né? Pesquiso bastante a legislação estrangeira. Um detalhe, gente, outro detalhe. Legislação estrangeira não é a mesma coisa que legislação internacional. Tomem cuidado com isso. Quando a gente fala de legislação internacional, a gente está falando principalmente da legislação que é vigente no âmbito internacional, no ordenamento jurídico internacional, como, por exemplo, um tratado internacional. Já a legislação estrangeira é a legislação de um determinado país específico, entenderam? Por exemplo, se eu falar da legislação espanhola ou italiana, eu estou falando da legislação estrangeira. Eu não estou falando de uma legislação internacional. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a principal fonte do direito internacional privado é a legislação estrangeira. Ou seja, quem trabalha na área de direito internacional privado, seja um advogado que milite nessa área, seja o pessoal da Justiça Federal, né, porque, como eu disse, em regra, isso não significa que todos os casos de direito internacional privado vão para a Justiça Federal. Mas, em regra, inclusive a execução de decisões, de decisões estrangeiras, como sentenças, ocorre na Justiça Federal. Então, em regra, a competência da Justiça Federal. Então, quem trabalha na Justiça Federal como serventuário, como juiz ou promotor, atua em causas que envolvam direito internacional privado. Inclusive, por isso que direito internacional privado cai nos concursos da Justiça Federal. Acho que vocês sabem disso, né? Ponto 3, teorias de qualificação. O que, é que seriam as teorias de qualificação? Teoria de qualificação, pessoal, é uma teoria que vai indicar se, numa determinada lei lide, a norma aplicável vai ser o direito nacional, que é chamado o direito do juiz que julga a causa, que é chamada lex fori, a lei do foro em latim, ou se vai ser a legislação estrangeira. A legislação estrangeira que é chamada lex causae ou lex causa, que é a lei da causa, né? Essas são as duas principais teorias de qualificação. Tem uma terceira que é muito filosófica e que a gente vai falar mais na frente. Mas essas são as duas principais. Isso significa, do ponto de vista concreto, que um juiz, numa causa de direito internacional privado, ele ou vai aplicar o seu direito, o direito do seu país, que é a lex fori, ou seja, a lei do foro, ou o direito estrangeiro, a lex causae. A outra teoria de qualificação, só para falar rapidinho, é aquela que faz reminiscência a princípios universalmente aplicáveis, não sei o quê. É uma questão mais teórica, entendeu? Concretamente, do ponto de vista prático, o juiz ou aplica o seu direito ou aplica o direito estrangeiro na causa, né? Numa causa que envolve... E aí você diz, sim, professor, como é que eu vou saber que uma causa envolve direito internacional privado?
tem que ter algum elemento de extraneidade, que junte a um ordenamento jurídico. Podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas de países diferentes. Pode ser que a execução do contrato seja num país distinto, mas sempre vai ter um elemento de extraneidade, ou seja, um elemento que tem a ver com o direito estrangeiro. E ligue, entendeu? Mais de 2 ordenamentos jurídicos. Aliás, mais de um ordenamento jurídico, né? Pode ser 2 ou mais. Elementos de conexão. Os elementos de conexão, eles seriam princípios que definem, ajudam a definir também a legislação aplicável. Por exemplo, um elemento de conexão, o elemento de conexão real. O elemento de conexão real é ligado a direito das coisas. O elemento de conexão pessoal, geralmente ele gira em torno de 2 coisas, domicílio ou nacionalidade. Falando concretamente, capacidade da pessoa. Pronto, um assunto aí. Capacidade da pessoa. No nosso continente, no continente americano, inclusive isso vale para os Estados Unidos, tá? Uma pessoa é maior, é capaz, isso é decorre de tratado. E a maioria, quase todos os países do continente americano adotam esse critério. Uma pessoa é capaz de acordo com a norma do seu domicílio, não importa a nacionalidade. Então, se você mora nos Estados Unidos, você é maior de acordo com a norma americana. Isso do ponto de vista penal ou civil, tá? Certo? No Brasil, a mesma coisa. Ok? Ou seja, você é capaz maior de acordo com a norma do seu domicílio de origem, não importa a nacionalidade. Já nos países europeus, a tendência é que a capacidade, a maioria dos países europeus mais conhecidos, como Portugal, Alemanha, França, etc., Itália, você é maior de acordo com a norma de sua nacionalidade. Entendeu? Aí não importa o domicílio. Claro, a maioria dos países do mundo, pelo menos no nosso sistema jurídico, o civil law, que é outra noção extremamente importante de se ter em direito internacional privado. Os países do civil law, e apesar que esse caso que eu citei é uma exceção, né? Os países do civil law adotam critérios muito parecidos em direito internacional privado, e os países de common law adotam critérios também muito parecidos. Então, é preciso você, essa noção de saber qual é o país que é civil law e qual é o país que é common law, é extremamente importante para entender o direito internacional privado, porque os países da mesma família adotam normas parecidas. Por exemplo, o Brasil, apesar dessa diferença em relação, tem diferença em relação à capacidade e em relação a inventário também. O direito brasileiro, como vocês sabem, é muito parecido com o direito alemão, mas não é com o americano. Só em determinadas áreas, como direito constitucional, aí tem algumas coisas em comum, mas no resto é outra coisa totalmente distinta. Inclusive, pessoal, o elemento de conexão tem voluntário também. O elemento de conexão voluntário ele depende da escolha das partes. Ele ocorre quando há direito disponível, em relação a contratos internacionais, não há parte suficiente, né? Um detalhe bem interessante. Esse conceito de hipossuficiência da parte, por exemplo, que a gente vê em relação a direito do consumidor, em relação a direito trabalhista, ele é mais comum para os países de civil law. Países de common law não tem muita essa noção. Por outro lado, uma coisa que alguns de vocês com certeza estudaram e gostam, a doutrina do punitive damages. Algum de vocês já ouviu falar? Punitive damages? Não? Não, professor. Não, né? Punitive damages são aquelas indenizações milionárias que você tem. Por exemplo, típica do common law. No civil law, há quem defenda, inclusive um estudioso aqui é o professor Silvano, né? Ele estudou no Canadá, fez sanduíche do doutorado no Canadá para estudar isso. Mas, por exemplo, na maioria dos países de civil law como o nosso, o punitive damages não é aceito.
Que é, por exemplo, aqueles casos, sabe, que tem muito nos Estados Unidos e que sai na mídia, que o camarada sofreu um dano moral ou um dano material e a pessoa recebeu uma indenização que deu para enricar de uma vez. Então, por exemplo, teve uma pessoa nos Estados Unidos que queimou a língua no café no McDonald's e recebeu US$ 1 milhão de indenização. Então, isso é típico do sistema como law. No civil law não pega muito bem, até porque se alega o lucro completamente indevido. Eu, francamente, eu acho que nem tanto à terra e nem tanto ao mar, porque as indenizações, principalmente danos morais e materiais aqui no Brasil e relações de consumo, são risíveis, né, irrisórias. E aquilo acaba sendo incorporado pelas empresas como um custo. E digo os bancos, as concessionárias de serviço público, né, eles acabam incorporando aquilo como um custo. Pouca gente coloca na justiça e a indenização que a pessoa recebe é mínima. Né? Por exemplo, se teve o nome negativado indevidamente por um banco, uma loja, né? Uma concessionária de serviço público, que são as que mais dão dor de cabeça, né? Telefone, água, luz, etc. Pronto. E aí, pessoal, ponto 1 ao 4, primeira unidade. Na segunda unidade, sim, as aulas ao vivo, elas vão ser somente de conteúdo, tá? As aulas ao vivo. Só para conteúdo. A atividade é valendo nota, prova, etc. A gente não vai fazer nenhuma ao vivo, tá? Aulas ao vivo ficam reservadas só para repassar conteúdo. Na segunda unidade, a gente tem 3 pontos. Aí diz, diminuiu o assunto, professor? Não. Eu vou explicar. Ponto 5, conflitos de lei no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Pronto, aqui no ponto 5 a gente dá os detalhes de como se aplica a norma estrangeira no nosso país. E outros também, né? Pessoal, não se pode aplicar qualquer norma estrangeira, tá? Indiscriminadamente, vamos dizer assim. A norma estrangeira a ser aplicada, ela tem que seguir determinados critérios. Por exemplo, ela não vai ser aplicada se ela ferir a ordem pública, os bons costumes. Então, aí não poderá ser aplicada. Se for usada como instrumento de fraudar a lei. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui rapidinhos. Teve um caso no muçulmano, aqui no Brasil, que ele queria reconhecer um casamento que ele fez no estrangeiro, o casamento poligâmico, que vocês sabem que é permitido na lei muçulmana, embora seja raro, para dizer a verdade, para não ficar o estereótipo. Poucos muçulmanos têm mais de uma esposa. 90% tem uma esposa. Porque você sabe, para ter 2 esposas, precisa ter até 4, eles podem ter muito dinheiro, etc. Bom, sim, aí como eu estava dizendo, o STF não reconheceu, alegando que feria a ordem pública do Brasil. Não alegou questões de bons costumes, não alegou também a questão de instituição abominável, que é outro princípio usado para não permitir a aplicabilidade do direito estrangeiro. Porque, por exemplo, pena de morte, geralmente se alega que ela é uma instituição abominável para não se aplicar em outro país, tá? Então, não posso reconhecer a sentença de pena de morte no país que não tem, porque naquele país é considerada instituição abominável. Entenderam? Então, tem critérios que definem quais são as normas estrangeiras que podem ser aplicadas. Existe um debate que é bem interessante, que é o seguinte: você, a princípio, só poderia aplicar uma norma estrangeira em outro país se naquele país tiver uma norma parecida, pelo menos parecida. Tem autores que defendem que sim. Tem autores que defendem que se a norma não for proibida ou se não for contra esses princípios, ela pode ser aplicada perfeitamente. Aí não é pacífico essa discussão, tá? Mas é extremamente comum, por exemplo, você adaptar uma norma de um país a outro, a realidade do outro país. Isso é muito comum. Outra questão também é a problemática da fraude à lei. Certo? Então, por exemplo, questões de remessa de recursos, questões de você querer usar normas estrangeiras em contratos
para fugir de questões tributárias. Então, não é possível nesses casos, né? E aí você está usando uma norma para fraudar a lei, está usando a norma estrangeira para, por exemplo, no contrato, esse contrato aqui vai usar a legislação de tal país porque ela é tributariamente mais benéfica. Então, isso aí pode ser alegado à questão da fraude à lei. Pronto. Ponto 6, a gente vai estudar bens e obrigações no direito internacional privado. Esse ponto é muito grande, né? A gente vai ver aí tanta parte dos bens, pode ser móveis ou imóveis, e as obrigações. Por exemplo, a pessoa compra um apartamento no exterior. Vocês vão dizer, professor, quem é que está comprando apartamento no exterior? Tem muita gente que tem, viu? Inclusive aqui em Caruaru. Muitos brasileiros, gente, têm imóveis no exterior. Os países que os brasileiros mais compram imóveis são Estados Unidos, na Flórida, né, que é moda. Francamente, não comprem na Flórida, não. Lá é muito brega. Tô brincando. Tô brincando, não. É brega. É brega mesmo. Vou mentir. Não vou mentir. Mas sim, muita gente tem. Portugal, aí eu dou apoio. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um imóvel em Matosinhos, perto do Porto. Se eu tivesse dinheiro, eu já fui 5 vezes a Portugal, né? Estados Unidos já fui 3. Portugal já fui 5 vezes. Aí comprava em Matosinhos. Até porque eu estou vendo a questão de nacionalidade, etc. Aí compraria. Aí tem muita gente comprando, né? Também. No Uruguai, também tem muitos brasileiros que têm imóveis. E no Paraguai também, principalmente fazendas. No Paraguai, mais fazendas. Nos outros países que eu falei, são mais imóveis urbanos. E boa parte da soja paraguaia, vocês sabem que a soja hoje é um produto, é uma commodity, literalmente não, é uma commodity, né? Ou seja, é um produto com cotação e alto valor internacional. A maioria da soja paraguaia, ou boa parte dela, é produzida por brasileiros, que têm fazendas lá. Compraram fazendas no Paraguai. E, como eu estou dizendo, eu conheço gente em Caruaru que tem imóveis nos Estados Unidos e em Portugal. Então, a princípio, gente, os imóveis são regidos pela lei do país que estiverem situados, tá? Independente da nacionalidade do proprietário. Agora, pode ter implicações com a nacionalidade do proprietário, por exemplo, na questão sucessória, na questão da capacidade para adquirir o imóvel, ou, por exemplo, se a pessoa foi interditada, esse tipo de coisa, entenderam? E eu já pesquisei vários países da América Latina, da África, da Europa e até a China. Porque às vezes os autores do livro falam, olha, o critério de que o bem imóvel é regido pela lei do lugar em que ele estiver situado, pela lei, é praticamente universal. E eu já devo ter pesquisado mais de 40 países, e todos os países que eu pesquisei, os mais conhecidos que vocês imaginarem, né? E como eu disse, até a China, países da África também, como a Argélia, como Cabo Verde, Moçambique, a legislação da primazia da lei em que o imóvel está situado, tá? Então, vai nesse sentido. Em relação a bens móveis, aí pode variar. Pode ser tanto o domicílio do proprietário, quanto também o lugar em que estiver situado. Obrigações, pessoal, a gente vai ver a parte de contratos no âmbito internacional, a gente vai falar um pouquinho daquela questão do princípio da autonomia da vontade, que existe quando há direito disponível e não existe parte suficiente, né? E, por último, para encerrar, a gente vai falar direito de família e sucessões no direito internacional privado. Direito de família, a gente vai abordar situações como, por exemplo, a questão do casamento entre pessoas de nacionalidade diferentes. Uma coisa que eu acho bem interessante, que é mais comum brasileiros, homens, aliás, brasileiras mulheres casarem com estrangeiros do que brasileiros homens. Isso aí é bem interessante.
Eu conheço poucos brasileiros casados com estrangeiras, mas conheço muitas brasileiras casadas com estrangeiros, principalmente portugueses, italianos, alemães. Normalmente são as nacionalidades que mais casam com brasileiros, brasileiras, né? O contrário, não. Não me pergunte por quê, senão eu vou dar uma resposta que vocês podem achar machista. E a parte de sucessões, como é que fica a questão do inventário, etc. Nos países do continente americano, a sucessão geralmente é regida pelo domicílio do decujus. Isso aí decorre de um tratado chamado Código Bustamante, por isso que é mais ou menos padronizada no continente. Já na Europa, geralmente a nacionalidade é o critério que define a competência para o inventário do decujus. Só para dar uma resumida aqui. E pronto, pessoal. Esses aqui são os assuntos do nosso conteúdo programático. Agora eu vou falar com vocês sobre a bibliografia. Bem, a bibliografia básica de vocês é essa aqui que vocês podem ver na tela. O lado positivo é que esses 3 livros da bibliografia básica têm edições atualizadas deles na biblioteca digital da SES. Então, graças a Deus, problema de livro a gente não vai ter, graças à biblioteca digital. Na biblioteca física, tem pouquíssimos livros atualizados, né? Na biblioteca digital, como vocês sabem, é um streaming de livros. O ruim é que você não pode baixar tudo, você só pode baixar trechos, né? Vai copiando e colando trechos. Mas você pode ler, você pode fazer um resumo, enfim. É melhor do que nada. E também a grande vantagem dela é que quando sai um livro, na última edição, já está disponível. Deixa eu comentar rapidinho sobre cada um livro desses. Bom, pessoal, nós temos o livro do Florisval Dellomo, Curso de Direito Internacional Privado, que, na minha opinião, é o mais completinho. O Florisval Dellomo é um professor do Rio Grande do Sul, um senhorzinho já de 80 anos, muito simpático. Eu estive apresentando trabalho no congresso com ele no final do ano passado. Ele teve a bondade e a gentileza de elogiar meu trabalho, gostei disso, né? Quem não gosta? E, atualmente, o livro dele está sendo atualizado por Augusto Jäger Júnior, acho que pela questão até da idade, né? Ele não está atualizando, assim, quem está atualizando é o segundo. Já. O Jacob Dollinger, o livro dele, Direito Nacional Privado, é um livro bom também, mas ele é bom mais para a primeira unidade, ele é bom na parte geral. Na parte específica de bens, obrigações, família, ele não é tão bom, não. Ele já morreu, era um judeu belga, naturalizado brasileiro, professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O livro dele, a edição disponível é 2020, né? Mas, assim, no caso, para a primeira unidade, pessoal, qualquer livro de 2010 para cá dá para vocês usarem. Para a primeira unidade, tá? 2010, se você tiver em casa, eu vou conseguir baixar na internet o livro aí de 2011, 12, 15, tranquilo. O livro do Dolling é bom, mas é bom em teoria geral, em questões específicas não. Então, ele serve mais para a primeira do que a segunda unidade. E, por último, tem o livro de Mauzuoli, Curso de Direito Internacional Privado, que já tem uma edição 2021 disponível. Mauzuoli, o livro de público dele é excelente. O de privado é bom, e ele tem melhorado a cada edição. Está na 5ª edição ainda. Mauzuoli é meu autor preferido em público e o melhor autor em língua portuguesa. Não sou eu que disse, de público. De privado, o livro dele está melhorando a cada edição. E com certeza vai ficar melhor do que o de Dellomo. O de Dellomo é mais completinho do que o dele, tem mais assuntos, mas o dele está melhorando a cada edição. Já já ele ultrapassa Dellomo, até porque Dellomo tem 80 anos, como eu disse, mas o Mauzuoli tem 40 e poucos, né? Então, pessoal, são esses 3 livros. Deixa eu olhar. Tem algum resumo que eu recomendo? Não. Tem um livro que é muito comprado por vocês, alunos. Eu não vou dizer o nome do autor, até para não gerar dano moral, que é um juiz federal. Vocês vão saber, que é Direito Internacional Público e Privado para a OAB. O livro, pessoal, em privado é médio, até porque o camarada é juiz federal, se ele não soubesse privado, ele estava morto. Mas praticamente ele reproduz o que está na LINDB, só.
E estudar direito internacional privado é muito mais do que estudar a LINDB. Certo? Então, esse livro não é bom. Ah, professor, e o livro de Portela? O livro de Portela tem direito internacional público e privado juntos. E aí, ele é bom? Em público, Portela é bom, em privado é fraquinho. Aliás, não sei se isso gera dano moral também. Eu tive cuidado com o juiz federal, mas não com Portela. Não, eu diria que ele é regular em privado, ele é bom em público. Reparem, peguem o livro de Portela, reparem a diferença entre a parte de público e a parte de privado. Que, inclusive, esse é um dos problemas que essa disciplina, e já tentaram várias vezes fazer isso aqui na instituição, de juntar disciplinas, pública e privada, numa só. Não dá certo, pessoal. Não dá certo. Sempre tem algum problema. Então, não dá certo. Sempre fica um desequilíbrio, sabe? Então, não é a melhor alternativa. Pronto, falado sobre esse assunto, vamos falar agora sobre questão de prova, que era aquilo que você estava perguntando, o Matheus estava perguntando aqui, né? Sobre a questão da prova. A gente vai falar sobre isso agora. Pessoal, alguma dúvida em relação ao que eu estou falando até agora? Se não Sem tiverem dúvida, dúvida, professor. oi? Tem dúvida, né? Sem dúvidas. Pronto, perfeito. Então, vamos falar um pouco agora aqui da avaliação. Primeiramente, inclusive eu estou aberto a escutar sugestões de vocês, viu? Se vocês tiverem sugestões em relação a dificuldades que vocês tiveram no semestre passado, que vocês gostariam de dar uma sugestão, fiquem à vontade. Por exemplo, uma coisa que eu estava pensando em fazer a minha prova vai continuar sendo dissertativa, ou seja, vocês vão fazer uma dissertação. Eu gostaria que isso continuasse assim. O que eu estava pensando é se eu ia definir o tema ou se vocês iam definir. Eu tenho perguntado para as turmas e as turmas preferem que eu estabeleça o tema da dissertação. O que é que vocês acham? É melhor que vocês peguem um tema daquele ponto ou é melhor eu já definir o tema? Eu prefiro escolher. Não, peraí. Deixa eu explicar para vocês. Da forma que eu estou trabalhando, eu dou um tema, dou um tema de cada ponto e vocês escolhem. Da forma que eu estaria propondo, era para vocês inventarem o tema dentro dos pontos. Então eu Entendeu? prefiro como já está. O senhor dá as alternativas e a gente escolhe uma Ah, delas. certo, eu dou as... Perfeito. Entenderam como é? Ou seja, por exemplo, de cada unidade dá 4 temas, um de cada ponto. E aí vocês escolhem. Da forma que eu estava pensando, que poderia fazer também, seria pegar vocês, dentro daquele ponto, vocês inventarem um tema e vocês fazerem. Entendeu? Pronto, o pessoal está dizendo aqui que prefere igual ao semestre passado. Brenda, Laura também, né, Laura? Ok, perfeito. Pessoal, a dissertação que eu fiz com vocês semestre passado, na turma de vocês não tive muita dor de cabeça, não, graças a Deus. Porque é o seguinte, dissertação é uma coisa que você tem que fazer com a sua linguagem, né? Você não pode fazer citação direta, você tem que escrever com as suas palavras. Teve casos de dissertações copiadas de colegas, eu leio todas as dissertações, viu? Todas. Não deixo uma sem ler. Demora, às vezes eu fico uma semana para corrigir todas as turmas, eu estou com 7 turmas, mas eu corrijo todinhas, tá? Todinhas eu corrijo. E a nota, agora eu carrego na nota, vocês notaram isso, né? A maioria tira em torno de 8. Inclusive, uma coisa que muita gente esquece é de me pedir a devolutiva, ou seja, para que eu devolva, e isso fica à disposição. Ah, professor, eu quero receber a cópia da minha prova para correção. Perfeito, é só mandar um e-mail para mim que eu anexo e mando por e-mail para a pessoa.
Então, não tem problema não, né? Quer ver o que fez? A maioria das pessoas que fazem uma boa redação comigo tiram 8. Semestre passado, a nota maior, acho que foi 9,5. Ninguém tirou 10 na dissertação. Aí tem aluno que diz até pelo tamanho, professor, se eu podia permitir um tamanho maior. Sabe por que eu não permito um tamanho maior? 2 motivos. Primeiro, pela questão de tempo para corrigir mesmo, como vocês sabem, tem aproximadamente só o 10º período, das 3 turmas, tá? Quando encerrar as matrículas, que ainda estão acontecendo. Hoje, pronto, agora, quando eu acessei, tinha 149 pessoas. Ontem tinha 147. Então, tem muita gente para corrigir prova. Claro, a turma de vocês é menor, mas as outras têm turmas muito grandes, né? E aí tem a questão do tempo. Outra questão além do tempo para corrigir é a necessidade que você exercita a capacidade de síntese. Ou seja, eu tenho 15 a 25 linhas ali. Não posso passar disso. Então, eu mesmo vou ter que me policiar para poder conseguir resumir aquele assunto, tá? Com as minhas palavras. Então, pessoal, nesse sentido, então, a gente vai manter o seguinte. Dá um tema, 4 temas para que vocês escolham. Na primeira unidade é um tema de cada assunto. Na segunda unidade, um assunto, seja obrigações, seja família, a gente vai escolher um ponto para ter 2 temas, tá? Pronto. Isso em relação à avaliação. A avaliação vale sempre 0 a 10. E aí, agora vamos falar dos seminários, que aí tem outra questão também que eu queria escutar a turma de vocês. Em relação aos seminários, teve uma turma que me disse que, e eu achei isso bem válido e queria ver se vocês também pensam no mesmo sentido, que é interessante disponibilizar os vídeos de todas as apresentações. Ou seja, para que vocês possam também assistir às apresentações dos colegas. Porque quando a apresentação é presencial, vocês também podem ver. Ou quem quiser pode ver. Então, eu achei isso interessante, você disponibilizar o vídeo de todos para que todos assistam. Claro, não é obrigado que você assista, né? Mas você pode assistir se você quiser ver as apresentações dos colegas. Os seminários seriam de forma parecida. Ou seja, a gente vai dividir a turma em 8 grupos. O número de alunos desses grupos variam de acordo com o número de matriculados na turma. A turma de vocês acho que tem em torno de 30 pessoas, por aí, né? E metade se apresentaria na primeira unidade e metade na segunda. Na unidade que vocês apresentarem o seminário, e lembrando, a escolha do seminário se dá por ordem de inscrição, tá certo? Sempre por ordem de inscrição. Provavelmente, semana que vem, a gente já deixa disponível. A gente pode até combinar a data, né? E o horário para disponibilizar, abrir as inscrições para os seminários, porque quem escolhe o tema primeiro, fica com aquele tema primeiro. E aí, pessoal, é o seguinte, por exemplo, o meu grupo escolheu fazer na primeira unidade. Como é que vai ser minha nota? A minha nota vai ser a nota da dissertação, da prova principal, 0 a 10. Ok? Mais, dividida por 2, mais a nota do seminário, que é coletiva, e mais a nota das atividades que eu fizer de exercícios, exercício de fixação, esse tipo de coisa. Os exercícios de fixação, eles sempre são notas extras, tá? Exercício de fixação, exercício complementar, aquilo é tudo extra. Quanto mais você fizer, melhor. E como eu estou dizendo aqui, e eu torno a repetir isso, os alunos que acabam sendo reprovados, seja no nono ou no 10º período, eles geralmente são os alunos que fizeram poucos ou quase nenhum desses exercícios extras. Esses exercícios extras, como eu carrego na nota da prova, eu sou mais bonzinho na nota do seminário, né? Na nota da prova eu carrego. Essa nota dos exercícios, elas acabam garantindo a aprovação do aluno e acabam garantindo que você consiga sempre tirar 10 ou uma nota próxima de 10 possível, de acordo com o número de exercícios que vocês fizerem.
Então, pessoal, nota de exercícios sempre é nota extra. E outro detalhe, os seminários são obrigatórios. Novamente, nem todos, no caso da turma de vocês, como é menor, praticamente todo mundo acaba falando. Mas aí a gente coloca, no mínimo, 3 pessoas apresentam os seminários, né, na gravação do vídeo. E aí, o que é que vocês acham dessa questão de disponibilizar o vídeo para que todos assistem? Vocês concordam? Vocês acham também uma ideia boa? E aí? Claro, não é obrigado vocês assistirem. Viu? Ah, não, precisa fazer um relatório. Não, é só disponibilizar. Pronto, perfeito. A maioria aqui está concordando. Isaac, Antônio, se tiver alguém contra, pode discordar, viu? Perfeito. Perfeito. Laura também está concordando aqui. Agora é o seguinte, para esses seminários ficarem disponíveis para os colegas assistirem, eu vou pedir que vocês postem no YouTube. Porque o YouTube, como vocês sabem, é a melhor forma de vocês... Discorda, Victor discorda. Está registrado, Victor. Vamos ver. A maioria aqui, por enquanto, está vencendo um concordo. Tem que ficar no YouTube. Por quê? Porque é a forma mais fácil de você acessar vídeos e, inclusive, para poder reproduzir os vídeos. Como vocês sabem, o YouTube ele tem um mecanismo que torna o vídeo mais leve para você conseguir assistir numa conexão de pior qualidade. Então, nesse caso, como tá vencendo, e se alguém discordar, pode se manifestar nesse momento, inclusive para a gente ver como é que a turma pensa sobre isso. Então, pessoal, nesse sentido, é interessante notar que a gente vai ter que utilizar o YouTube. Apesar que todos vocês têm acesso a um canal do YouTube que é através do dimensional, né? Então, posta um membro do grupo e fica disponível para os colegas assistirem. Tá certo? Pronto. O que mais eu tenho a falar sobre esse assunto? Podem fazer perguntas, pessoal. Se tiverem alguma questão que vocês queiram trazer para mim em relação ao semestre passado, eu estou aqui para escutar vocês nesse momento, tá? E como eu disse, a disciplina é sempre presencial, porque 50% da carga horária é presencial. A carga horária presencial a gente vai usar para passar o conteúdo, só para passar conteúdo. Nenhuma atividade avaliativa a gente vai fazer presencial, tá? Tudo, seminário, prova. A prova eu vou deixar sempre uma semana antes. No caso de vocês, deixa eu olhar aqui no cronograma. O cronograma está disponível lá no Moodle, né? Por exemplo, a gente vai ter tem aula hoje, 12 aqui na instituição, transmitindo online, 19 e 26 a gente tem atividade virtual. 2 e 9 de setembro, presencial, 16 e 23 virtual. No dia 23, vocês entregariam esses seminários. Seminários eu posso disponibilizar semana que vem já, viu? Para vocês fazerem a inscrição, com os temas já. E dia 30 de setembro seria a entrega da avaliação da primeira unidade. A avaliação da primeira unidade, os temas ficam disponíveis uma semana, eu acho melhor, né? Deixa uma semana lá de disponibilidade. E todos, mesmo os que optaram pela presencialidade, têm que entregar sempre pelo Moodle. Eu não recebi, acho que não sei se alguém optou por presencialidade de vocês aqui. Lembrando que quem optar por presencialidade tem que estar aqui na instituição, né, para receber a presença. Pronto, gente. Mas
Caiu, mas voltei, gente. Pessoal, vocês tinham mais alguma coisa a falar? A gente está disponível para isso. Alguma dificuldade que tiveram semestre passado? A gente está aqui para escutar vocês. Olha, eu quero ser um parceiro de vocês, eu quero ajudar vocês a concluir esse período tão difícil que a gente está vivendo. E principalmente deixar a mensagem que a gente precisa ter fé e esperança para a gente viver em dias tão difíceis. Não percam a fé e a esperança. A fé e a esperança necessária para a gente poder viver nesse tempo tão louco que a gente está vivendo para a humanidade. A maioria de vocês são pessoas muito jovens. Não se percam com a ansiedade de pensar no dia de amanhã. Façam o melhor que vocês puderem hoje, tá? Plantem hoje para que vocês possam colher amanhã. Mas não fiquem perdendo tempo, gastando a juventude de vocês, pensando muito no dia de amanhã, porque a gente não sabe. E também não fiquem naquela expectativa do pior cenário, pelo amor de Deus, gente. Vocês são jovens. E como eu disse, tenham fé e tenham esperança. Fé qualquer uma, desde que você se sinta bem, né? Isso é o mais importante, tá? E tenham esperança. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Eu não estou aqui para prejudicar vocês. Eu quero que todos vocês se formem, que todos vocês consigam boas colocações na vida profissional. Podem ter certeza que o maior orgulho do professor, e quem é professor aqui ou já foi professor pode confirmar, é quando você vê os seus alunos bem. Você sente a mesma coisa que fosse um filho, né? Por exemplo, ontem tem uma aluna nossa aqui da SES que estava comemorando 1 ano como juíza, claro. Não estou dizendo que todo mundo precisa ser juiz, não. Desde que você se sinta bem naquela profissão que você está se dedicando, você está bem. E esse bem-estar não se mede necessariamente por remuneração. Muitas vezes é até o contrário. E aí é outro conselho que eu dou. Procurem sempre fazer aquilo que vocês gostam. Não procurem escolher um campo de atuação simplesmente pelo aspecto de remuneração. Claro, todo mundo tem que procurar sempre uma remuneração que você consiga pagar pelo menos suas contas e dar tudo certinho, né? Mas olhem especialmente aquilo que vocês gostam de fazer. Não fiquem presos somente ao dinheiro. É importante, é necessário, mas não é tudo. Então, deixo essa mensagem aqui. Agora, se vocês não têm... Obrigado, Isaac. Isaac disse que gostou da forma da aula semestre passado. Agradeço, mas também fica aberto a críticas, né? E, caso vocês não tenham mais nada a colocar, eu vou começar o ponto 1. E aí a gente termina semana que vem. Então, um tempinho aí. Pode falar, Brenda. Oi, professor, bom dia. Minha crítica. Eu acredito que no período passado a gente teve um quantitativo de atividades um pouquinho grande. E aí, olhando pelo meu grupo mesmo, a gente sentiu um pouco de dificuldade, porque assim, ela demanda muita pesquisa, muitos estudos, e aí acaba às vezes atrapalhando um pouquinho a questão da fluidez do estudo da gente. Então, como a gente está muito focado para a OAB, a gente acabava que perdia um pouquinho aquele foco pela quantidade de atividades, entendeu? Aí fica, assim, uma sugestão que se o senhor pudesse passar as atividades que são fundamentais, mas em uma menor quantidade. Certo, Brenda. Agradeço o seu feedback. E em relação à disciplina, essa disciplina tem menos atividades, até porque a carga horária é maior. Agora, tem atividades que a gente tem que fazer de todo jeito, porque é o seguinte, inclusive a maioria de vocês estão no regime remoto. Então, a presença não é dada pela participação aqui, mas justamente porque cada ponto tem que ter atividades que são vinculadas a esse ponto, entendeu? Então, aí, nesse sentido, o direito internacional público, ele tinha mais atividades porque é maior, entendeu? A disciplina é bem maior do que essa. Essa disciplina aqui tem metade daquela carga horária. Só que, por outro lado, como eu disse, eu tenho essa dificuldade para diminuir
e esse número de atividades, assim, eu passo 2 atividades para cada ponto, né, para cada ponto que a gente está vendo. Eu faço um exercício de fixação e um exercício e um estudo dirigido. E também faço um exercício complementar. O exercício complementar é principalmente para quem estiver com problemas, de fato, mas todos podem fazer, aberto para todos. Então, assim, eu teria que ver como é que eu poderia, até porque existe até uma questão institucional, né? Aí, como eu estou dizendo, tem que ter atividades para cada ponto que a gente faça. Então, eu entendo a situação de vocês, só que aí eu tenho que ver como é que a gente poderia fazer isso concretamente, entendeu? Sem prejudicar essas atividades que têm que ser desenvolvidas. Eu sei que vocês estão nesse corre-corre, eu entendo perfeitamente. Inclusive, eu faço, e fiz semanas passadas, que vocês lembram disso, vídeos com comentários sobre a OAB. Certo, gente? Então, eu agradeço, Brenda, isso, mas tem que pensar como operacionar isso, sem ter esse prejuízo, porque eu sou obrigado a estabelecer atividades para cada ponto que eu definia da disciplina. Mais alguma coisa, gente? Pronto. Então, sim, essa disciplina é só antes do intervalo, ou seja, a gente pode até 10h30, no caso, né? Aí, pessoal, vou começar o ponto 1. Não vai dar tempo para a gente ver tudo hoje, mas a gente vai começar. Qualquer coisa, como sempre, deixa eu ver se vocês já estão acompanhando. Pronto. Pessoal, esses slides já estão disponíveis para vocês. Não, não, oh meu Deus. É público, privado, privado, cadê privado? Privado, 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 privado. Nós damos essa aula ontem, de privado. Tá aqui. Pronto, agora vai. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem, né? Sim, professor, a gente tá vendo. Obrigado, Brenda. Bom, pessoal, ponto 1, introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Esse ponto 1, sempre a gente tem um ponto introdutório que fala um pouquinho do histórico, né? Então, a gente vai começar aqui, fala do conceito da disciplina. Então, o que seria direito internacional privado? Direito internacional privado seria o conjunto de preceitos que regulam as relações de ordem privada da sociedade internacional. Isso é um conceito mais resumido. Então, o direito internacional privado, ele foca o quê? Em relações privadas. Que tipo de relações privadas? Olha, principalmente relativa a bens, contratos, direito de família, sucessões, mas também direito empresarial, consumidor. Agora no Brasil está em baixa devido à crise econômica e à própria cotação da moeda estrangeira. Mas brasileiro adora fazer turismo de consumo, né? Principalmente nos Estados Unidos, a Flórida, etc. Mas a Europa também, né? Adora fazer turismo de consumo. Então, também a questão de consumo, e sem falar o consumo pela internet, né?
Mas também, pessoal, direito internacional privado, ele pode trabalhar com áreas como direito penal, por exemplo, na questão de reconhecimento de sentença penal estrangeira. E talvez vocês saibam disso, né? Um brasileiro, por exemplo, se ele for condenado no exterior, ele pode cumprir pena no Brasil? Pode. Pode haver uma necessidade de se haver a adaptação da pena? Pode. Mas sim, ele pode cumprir pena aqui. E essa parte do reconhecimento de sentença é estudado por direito internacional privado, aqui no ponto 5, primeiro ponto da segunda unidade. Delongo dá um conceito mais completo para direito internacional privado. Ele vai dizer que são o conjunto de normas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável, seja o direito nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. O conceito de Delongo, ele traz elementos para a gente poder entender o que é direito internacional privado. Por exemplo, uma coisa que é contraditória, mas não é. Parece contraditória, mas não é, melhor dizendo. É quando ele fala que o direito internacional privado é formado por normas de direito público. Sim. E acho que vocês entendem por quê. O pessoal de RI tem mais dificuldade, mas vocês não. Por quê? Normas de direito privado, como, por exemplo, as normas do Código Civil, na verdade, são normas públicas, de direito público, porque são colocadas pelo Estado. O termo direito privado é mais didático do que concreto, porque as relações de direito privado são regulamentadas por normas de caráter público. E através dos elementos de conexão e das teorias de qualificação também, a gente vai estudar nessa unidade, a gente define se o direito aplicável vai ser o direito nacional. Direito nacional é chamado, no direito nacional privado, lex fori, a lei do foro, ou o direito estrangeiro, que é a lex causae, a lei da causa. Então, por exemplo, um elemento de conexão pessoal. Elemento de conexão pessoal, ele pode definir, por exemplo, que no inventário, o foro competente é o domicílio do de cujos, não independente da nacionalidade dele. Aí já define, percebam. Já define, o domicílio do de cujos, ele era brasileiro, mas morava em Mônaco. Era um milionário, né? Então, vai ser lá em Mônaco. Aí vai ser norma estrangeira. Claro, isso quando a lei comporta essa opção de mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Porque o direito internacional privado, para atuar, tem que haver elementos que vinculem a vários ordenamentos jurídicos. E não só envolver pessoas naturais ou pessoas jurídicas de países diferentes. Isso é o mais comum, mas pode ocorrer, por exemplo, a execução. Então, uma empresa brasileira é contratada por outra empresa brasileira para prestar serviço em Angola, por exemplo. Isso ocorre muito, viu? Então, a Petrobras, por exemplo, ela tem operações em Angola em parceria com a empresa angolana, que é uma das maiores da África, que tem exploração de petróleo. Aí, beleza, o cara é contratado aqui no Brasil para prestar serviço lá em Angola. É contratada por uma empresa que presta serviço da Petrobras, estou falando isso que já conheci gente que fez isso, né? Para trabalhar lá. Então, tem um elemento aí, sim, questões trabalhistas podem ser resolvidas também no direito internacional privado, porque a maioria das questões são cíveis, empresariais, mas abrange outras áreas, como estou dizendo, consumidor, direito do trabalho e até penal, né? Pessoal, não existiam regras de direito internacional privado na antiguidade. Diferente do público, né? O público, na antiguidade, já havia muitas normas e instituições que existem até hoje, privado não. Na Roma antiga e na Grécia clássica, os direitos estrangeiros eram muito restritos. Em Roma e na Grécia, realmente os estrangeiros eles tinham poucas prerrogativas. Em Roma, por exemplo,
Havia o ordenamento jurídico para o cidadão, que era o ius civilis, que deu origem ao nosso direito civil, e tinha o ius gentium, que literalmente é o direito das gentes. O direito das gentes é o direito das pessoas que não tivessem a cidadania romana. Quem era cidadão romano, por exemplo, tinha privilégio de foro e tinha várias prerrogativas, né? Se fosse condenado à pena de morte, podia optar pela pena de morte. Geralmente cortavam a cabeça, ou se a pessoa fosse muito chique, porque os romanos consideravam o conhecimento uma coisa muito chique, a pessoa podia dar uma festa e fazer que nem Sócrates, no final tomar veneno. Ou cortar os pulsos numa banheira, né, na hora de tomar banho. Já o ius gentium, se você fosse condenado à pena de morte, você ia para a cruz. E aí a gente pega a Bíblia. Né? Tem exemplo claro na Bíblia. São Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele usa o privilégio de foro, né, para ser julgado em Roma. E, inclusive, gente, a tradição diz que quando ele é condenado à pena de morte, a cabeça é cortada. Ele era cidadão romano, não podia ficar pendurado numa cruz sofrendo, né? Já, por outro lado, Cristo e Pedro, que, embora fossem homens livres, quando são condenados à pena de morte, são crucificados. E um detalhe que eu não sei se vocês já perceberam na leitura da Bíblia, mas Pilatos, quando vai julgar Jesus, ele se irrita porque Jesus não se defende. E por que ele se irrita? Porque o ius gentium, pessoal, ele estabelecia que nenhum homem livre podia ser condenado sem o contraditório. E Jesus não quer exercer o contraditório. Não é que Pilatos fosse bonzinho, não, porque ele era um romano, né? Então ele se irrita com isso, né? Porque se Jesus fosse um escravo, Jesus era uma coisa e era regido pelo direito das coisas, era res, e o dono poderia crucificá-lo. Mas sendo Jesus um homem livre, não, só podia ser condenado à pena de morte se fosse estabelecido o contraditório, etc. E Jesus não está interessado nisso, né? Até porque ele já sabia o que ia acontecer. Bom, pessoal, por outro lado, na Grécia, você vai dizer, eita, como Roma era injusto. O cidadão tinha o ius civilis, cheio de privilégio, prerrogativa de foro, podia escolher como morrer. Já o estrangeiro, ele tinha menos direito. Gente, na Grécia, vocês sabem que era dominada por cidades e estados, o estrangeiro praticamente não tinha nenhum direito e o estrangeiro, quando morasse numa cidade-estado grega, ele teria que ter um cidadão daquela cidade responsável por ele como uma espécie de padrinho, sabe? Padrinho ou tutor. Eu diria que era mais um padrinho do que um tutor, né? Então, em Roma, era bem diferente. Em Roma, o estrangeiro tinha um pouquinho mais de direito do que na Grécia. Em Roma, a princípio, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravos e ter seus bens sequestrados. Esta situação mudou a partir de 242 a.C., quando se desenvolveu o ius gentium e se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. Em Roma, a princípio, também o estrangeiro não tinha direito nenhum, não. Né? Isso mudou quando foi criado o pretor peregrino, 200, quase 50 anos antes de Cristo. O pretor peregrino, pessoal, era um magistrado romano que era uma mistura, não era só um juiz, não, é como se fosse uma mistura de ministério público com magistratura. Na Roma Antiga ainda não havia essa separação de poderes, não. Então, era uma mistura de servidor do poder executivo com juiz e promotor. E as pendências ligadas a estrangeiros, ele representava os estrangeiros, ele protegia os estrangeiros, né? Era o pretor peregrino. Na Bíblia, por sua vez, voltando para a Bíblia, né? Existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos na antiga Israel. Está lá no comecinho do Velho Testamento, né? Na lei de Moisés já fala que não oprimirás o estrangeiro, pois foste estrangeiro também na terra do Egito. Então já estabelecia isso.
Na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros eles não tinham direitos pela absoluta territorialidade das leis. Ou seja, hoje em dia o direito internacional privado existe e é possível porque eu posso aplicar a lei de um país em outro. Na antiguidade, a princípio, isso só vai mudar no finzinho da antiguidade, no começo da Idade Média, a lei só era aplicada no território que a emitiu. Não poderia ser aplicada em outro território. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Somente a partir da invasão bárbara do Império Romano, no século V, é que surge a ideia da personalidade da lei, através do qual cada ser humano passa a ser julgado de acordo com cada tribo, povo ou nação. Pronto, pessoal. As invasões bárbaras, elas ocorrem ali entre o fim da Antiguidade, e elas ajudam a botar fim na Antiguidade, e o comecinho da Idade Média, né? Antiguidade enquanto período histórico. E aí, um detalhe que às vezes os alunos erram até na prova. Aí, questão de português, né? Antiguidade com A maiúscula é o período histórico. Antiguidade com A minúsculo é qualquer coisa que vocês considerem velha. Por exemplo, para vocês aí que estão nos seus 20 e poucos anos, se eu falar, por exemplo, de CD, né? Isso para vocês é uma antiguidade, um CD. É uma antiguidade com A minúscula, né? Porque é uma coisa muito velha. Ah, um CD. Ah, ou um disquete de computador. Apesar de disquete de computador, até para mim hoje já é uma antiguidade, né? Mas CD, eu tenho um CD aqui em casa. Eita, professor, que antiguidade é essa? Tal? Entenderam? Então, a antiguidade com A maiúscula é o período histórico. Cuidado com isso, porque é uma dica que a gente dá, porque na dissertação a gente tira ponto por essas besteirinhas. Não muito, mas tira. A partir da morte de Carlos Magno, no século IX, se restabelece a territorialidade, pois durante o feudalismo, o senhor feudal, dentro do seu domínio, admitia sua própria lei. Carlos Magno, né, grande imperador do Sacro Império Romano Germânico. Depois que ele morre, a Europa se consolida o feudalismo, e somente vocês aí que são fãs de Game of Thrones, e isso a série, apesar de ser romanceada, de ser exagerada em muitos aspectos, mostra que realmente o senhor feudal ele acumulava, inclusive, funções jurídicas, né? Ele estabelecia qual era a lei que era vigente dentro do seu território. Então, não havia espaço. Só é possível o direito internacional privado, pessoal, se houver essa possibilidade de você aplicar a lei de um país em outro. É isso que se resume a direito internacional privado. Se você não tem essa possibilidade, não há direito internacional privado. Então, por exemplo, na época da invasão bárbara, o bárbaro era julgado de acordo com a lei dos bárbaros e o romano era julgado de acordo com a lei romana. Aí não, a partir do feudalismo, não. Cada senhor feudal não aceita a lei de outro feudo, até porque, por exemplo, se não havia, na Idade Média, não havia escravidão, havia servidão. Aí qual é a diferença da servidão para a escravidão? O servo, ele tinha que... ele não podia mudar de senhor feudal, né? O servo, ele tinha que servir o senhor feudal o resto da sua vida, inclusive os seus descendentes, mas ele não era propriedade do senhor feudal. E praticamente ele não poderia mudar de senhor feudal, a não ser que ele pagasse tal. Mas aí ele é obrigado a servir. E também alguns dias de trabalho, em determinadas atividades, ele tinha que fornecer ao senhor feudal. Por volta do ano 1100, na Universidade de Bolonha, na Itália, que é a universidade mais velha da Europa, não é do mundo, viu? Do mundo, as universidades surgiram no mundo muçulmano. Mas da Europa é Bolonha. Surge a chamada Escola dos Glosadores, que busca nas leis romanas a regulamentação sobre estrangeiros para solucionar conflitos normativos. Aqui a gente já está caminhando para o final da Idade Média e se passa a surgir a Escola dos Glosadores, que talvez vocês tenham ouvido falar em hermenêutica. Os glosadores, pessoal, eles fazem um trabalho parecido com um código anotado ou comentado, né? Eles pegavam a legislação romana e interpretavam glosa e verso. Eles faziam tipo versinhos, interpretando e adaptando
a legislação romana para a realidade da época. E aí eles resgatam essa possibilidade de você usar a legislação estrangeira em outro país, em situações que envolvam estrangeiros também, né? Durante a Idade Média, inúmeras cidades comerciais, principalmente as repúblicas autônomas do norte da Itália, como Florença, Veneza, Pisa, etc., passaram a criar o seu próprio direito chamado Estatuto. E o intercâmbio entre essas cidades passou a demandar soluções jurídicas para eventuais conflitos de leis. Nesse caso aqui, pessoal, é interessante notar o seguinte, que essas cidades do norte da Itália, Florença, Veneza, Pisa, Gênova, tem outras também, Módena, elas eram cidades independentes, cada uma tinha seu governo. Geralmente eram repúblicas, tá? Então, e eram cidades comerciais. Inclusive, o capitalismo surge aí no final da Idade Média. O capitalismo existiu desde sempre, né? Ele surge nessas cidades. Então, essas cidades estabeleciam relações de comércio entre si, e aí precisava definir quais eram os critérios de normas para regular questões de comércio e outras formas de intercâmbios que essas cidades estabeleciam. Deixa eu olhar onde é que eu estou. Acho que eu vou parar aqui nesse quarto slide. Eu vou parar aqui, já é 10h20 e tal. Primeiro dia eu não vou pegar muito pesado. Pessoal, alguma pergunta até agora? Parei no quarto slide de 11, né? Semana que vem termina e começa o ponto 2. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram falar ainda? Querem falar de alguma coisa? Perfeito, pessoal. Então, a gente vai encerrar nosso encontro por aqui. A gente volta semana que vem. Quem optar por presencialidade? Lembrando que tem que vir aqui na instituição, né? Tem que estar presente aqui na instituição. E quem estiver remoto, continue acompanhando remotamente. E tem que fazer as atividades para constar como presença, né? Perfeito. O que mais eu ia falar? Acho que só, pessoal. Então, renovo aqui aquela minha mensagem. Quero ajudar vocês a terminar esse semestre da melhor forma possível. Quero que todos vocês tenham sucesso no que vocês estão fazendo. E, principalmente, não abram espaço para ansiedade na vida de vocês e vivam com fé e esperança. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês que estão me acompanhando. E até a próxima.